Falta você, Alexandre Borges, agora sobre esse mesmo assunto, né? E aí, falou com o fígado, foi uma fala apaixonada de Ciro Gomes ou desapaixonada de Ciro Gomes, ou ele tem razão em parte dessas críticas? Eu queria te ouvir também sobre eventual apoio em eventual segundo turno, se isso impacta, não impacta no cenário. Impacta, né? Ele queimou todas as pontes de qualquer conversa com o PT posterior. O que acontece é o seguinte, ele tem razão nas críticas dele, evidentemente o PT protagonizou alguns dos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil. Isso é inegável e não tem tapetão judiciário que vai apagar isso da história, né? Isso aconteceu, a gente sabe, todo mundo viu, ninguém vai ter a memória apagada, porque eventualmente, por questões de tecnicalidades, alguns processos foram anulados, prescreveram, enfim. Não estou nem dizendo, como eu já disse, muita gente já disse, aos maiores escândalos da história. Agora, depois do orçamento secreto, a história que vai dizer qual foi o maior, né? Ainda precisamos ter tempo para olhar com algum distanciamento, para apurar, mas que foram dois maiores escândalos é inegável. Agora, o Ciro Gomes, que muito bem lembrou Molica, já foi um apoiador entusiasmado, já esteve muito próximo. Ele e o PDT, eles estão nessa situação de entender como que eles concorrem com o PT pelo voto de esquerda. E aí é onde a gente pode olhar que talvez eles estejam cometendo alguns erros. Primeiro, o Ciro Gomes, pessoalmente, ele tem esse estilo agressivo, não é de hoje. E todos os votos que ele tinha para ganhar com quem admira esse estilo, ele já ganhou. Quando ele dobra a aposta, triplica, quando ele continua na mesma toada, ele continua restrito ao cercadinho de pessoas que gostam desse estilo dele. E ele não consegue sair disso porque ele não consegue mostrar o que o Lula fez em 2002, enfim, de mostrar que ele, e é um problema do Bolsonaro também, de certa forma, ele não consegue mostrar que no momento certo ele consegue apelar um pouco mais para o centro, ele consegue moderar um pouco o discurso, o que é, olhando como estratégia narrativa de política e de campanha, um problema. Em relação à postura do PDT também, eles, como é que eles vão, por exemplo, ser uma alternativa ao voto de esquerda se o eleitor de esquerda vê com simpatia a candidatura do Lula ou já votou no Lula ou já esteve com ele e ele é tratado como eleitor de ladrão, como eleitor de corrupto, esse sujeito fica ressentido também. É difícil você atrair esse voto para o seu campo sem estender uma mão. Isso é meio básico. Da mesma maneira que um eleitor de centro-direita, para ser atraído pelo Jair Bolsonaro, ele precisaria de uma mão estendida que nunca houve, pelo contrário. A retórica foi sempre dobrando, triplicando em termos de radicalismo e isso se mostra nas pesquisas, como ele está há muito tempo restrito a um segmento do eleitorado que gosta dessa retórica, mas ele tem muita dificuldade de sair ali daquele, vamos chamar de cercadinho também. Então o Ciro Gomes, o termo que se usa muito, foi usado aqui pelos meus companheiros, ele é muito visto como alguém ressentido, ele se juntou com o marqueteiro João Santana, também é visto como ressentido em relação ao PT, então você juntou ali dois ressentidos em tese, e aí você tem esse tipo de retórica. Você tem hoje, na prática, e isso não sou eu que estou dizendo, as pesquisas dizem, e a percepção até nas ruas, é que o Ciro Gomes ele ataca com muito mais virulência o Lula do que o Bolsonaro. Ele é visto hoje muito mais como uma linha auxiliar do bolsonarismo do que propriamente uma alternativa à esquerda. Só que todo o seu programa de governo é à esquerda, as suas ideias são de esquerda, a sua retórica é de esquerda, seu partido é de esquerda, e ele, quando abre a boca, ele ataca o Lula e não ataca, praticamente não ataca o Bolsonaro. Eu, na minha experiência pessoal mesmo, só um parênteses, esses dias eu numa padaria, eu ouvi, o padeiro virou para mim e falou, eu acompanho e tal, enfim. E aí ele falou, adorei o debate, o Ciro no debate da Band. Aí eu pensei que ele ia votar no Ciro. Aí eu perguntei, mas você vai votar no Ciro? Ele falou, não, eu vou votar no Bolsonaro, mas eu adorei o Ciro batendo no Lula. E, ok, isso não tem valor científico nenhum, mas a gente escuta isso aqui e ali, como a retórica do Ciro tem servido ao Bolsonaro.
e não estou dizendo até que seja a intenção do Ciro Gomes, mas na prática é o que está acontecendo. Isso é um efeito colateral do remédio amargo que ele está tomando? Pode ser. O fato é que isso evidentemente causa repulsa e repugnância no eleitor de esquerda. No eleitor de esquerda que olha para o Ciro e vê o Ciro atacando com toda a força que ele ataca o Lula e praticamente não atacando o Bolsonaro. E isso também queima pontes e tira a possibilidade de algum dia o PDT ou o Ciro Gomes se aproximarem desse eleitor petista e atrair para o seu campo. Então, aqui no Rio de Janeiro mesmo, o PDT tem candidato próprio ao governo do estado, que é o Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói, e ele também está ali nos 7%, 6% nas pesquisas, espelhando o que acontece nacionalmente com o Ciro Gomes. Ou seja, o PDT tenta achar um espaço dentro ali das disputas eleitorais, que seria uma alternativa de esquerda que bate no petismo com muito mais violência do que bate no Bolsonaro ou na direita. Me parece, e as pesquisas estão mostrando isso, que o apelo é muito limitado e não tem muita gente, não chega a 10% do eleitorado que está disposto a assinar embaixo desse tipo de estratégia. Então, passada a eleição, talvez o PDT passe por um processo de reflexão para entender, e hoje mesmo já está tendo uma série de, vamos chamar de traições, o próprio Ciro chama de traição, você já tem várias defecções no PDT nacionalmente, de gente que está abandonando a candidatura do Ciro, formal ou informalmente, e apoiando o Lula por fora. E isso vai ter consequências no futuro político, não só do Ciro Gomes, que construiu a sua carreira política sendo um herdeiro, o bisavô dele foi prefeito de Sobral, o pai, o irmão, e ele também queria ser um herdeiro do petismo, mas não conseguiu.